Você já parou para pensar no que faz quando algo dentro de você grita que algo está errado, mas a sua cabeça insiste em dizer que está tudo bem? É nesse lugar nebuloso entre a confiança e a desconfiança que muitas histórias começam. E a minha história começa exatamente assim, naquele momento em que eu ainda acreditava que tudo ia ficar bem. Mas antes de eu te contar o que realmente aconteceu, eu preciso que você faça algo por mim. Se você quer histórias reais, intensas e que mexem com você de verdade, inscreva-se no canal agora. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Isso faz toda a diferença para a gente. Então deixa eu te levar até aquela noite. Era uma quarta-feira comum. Eu tinha acabado de colocar meu filho para dormir. Ele tinha apenas 3 anos na época. Aquele sorriso inocente dele iluminava qualquer ambiente. Eu desci as escadas da nossa casa, e foi então que eu ouvi um som baixo, quase imperceptível. O celular dela vibrando em cima da mesa da cozinha. Ela estava no banho. A tela acendeu com uma notificação. Eu não sou o tipo de pessoa que bisbilhota celular de ninguém. Nunca fui. Mas algo naquele momento me fez olhar. Não foi curiosidade. Foi instinto. Aquele tipo de instinto que seu corpo sente antes mesmo da sua mente processar. A mensagem dizia apenas, amanhã no mesmo lugar. Sem nome salvo. Apenas um número. Meu coração acelerou. Minhas mãos começaram a suar. Eu ouvi a água do chuveiro parando lá em cima. Coloquei o celular de volta exatamente no mesmo lugar. Sentei no sofá e fingi que estava assistindo televisão. Mas eu não estava vendo nada. Minha cabeça estava girando. Quem era aquela pessoa? Que lugar era aquele? Por que ela não tinha o nome salvo? Quando ela desceu, de roupão, com o cabelo ainda molhado, ela sorriu para mim como sempre sorria. Aquele sorriso que eu conhecia há anos. O mesmo sorriso que me fez apaixonar por ela. E foi aí que eu percebi algo perturbador. Ela estava agindo absolutamente normal. Como se nada estivesse acontecendo. Como se aquela mensagem não existisse. E eu? Eu também agi normal. Perguntei como tinha sido o dia dela. Ela disse que tinha sido cansativo. Trabalho, reuniões, trânsito. As mesmas respostas de sempre. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim naquela noite. Era como se um vidro tivesse rachado. Imperceptível para quem olha de fora, mas completamente visível para quem conhece cada detalhe daquele vidro. Eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Pequenos detalhes. Ela checava o celular com mais frequência. Sorria sozinha olhando para a tela. Quando eu perguntava quem era, ela dizia que era uma amiga do trabalho mandando memes. Memes. Sempre memes. As semanas foram passando e aqueles pequenos sinais começaram a se acumular. Ela começou a sair mais. Sempre tinha um compromisso depois do trabalho. Um happy hour com colegas. Um aniversário de alguém que eu nunca ouvi falar. Uma reunião que se estendia até tarde. Eu nunca questionei. Por que questionar significaria admitir que eu estava desconfiando? E admitir isso significaria aceitar que talvez, só talvez, algo estava realmente errado. Até que chegou aquela sexta-feira. Ela disse que ia viajar no fim de semana com amigas. Uma das amigas estava passando por um momento difícil e elas queriam dar um apoio. Fazer uma viagem rápida para a praia. Voltar no domingo à noite. Eu disse que tudo bem. Que eu ficaria com nosso filho. Que ela aproveitasse. Ela me abraçou. Me deu um beijo demorado. E disse que me amava. Eu disse que também amava ela. Ela saiu na manhã de sábado. Eu passei o dia brincando com meu filho. Levei ele no parque. Fizemos pipoca à noite e assistimos desenho. Ele perguntou onde estava a mãe. Eu disse que ela tinha ido encontrar as amigas e logo voltaria. Ele aceitou numa boa. Crianças são assim. Elas confiam. Elas acreditam. Elas não sabem que às vezes as pessoas mentem. No domingo à tarde, enquanto meu filho dormia, eu estava rolando o feed do Instagram distraidamente. E foi aí que eu vi uma foto, postada por um perfil que eu não seguia, mas que apareceu nos stories sugeridos. Era ela, minha esposa, numa praia. Mas ela não estava com amigas. Ela estava com um homem. Os dois de mãos dadas. Sorrindo. A legenda dizia, finalmente livres. Meu mundo parou. Eu segurei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Li aquela legenda de novo. Finalmente livres. O que isso significava? Livres de quê? De mim? Do nosso filho? Da nossa vida? Eu não conseguia respirar direito. Senti como se alguém tivesse socado meu estômago com toda a força. Tirei um print daquela foto. Não sei bem porquê. Talvez para ter certeza de que aquilo era real. De que eu não estava enlouquecendo. Então eu só fiquei ali,
sentado no sofá, olhando para a parede, tentando processar o que tinha acabado de ver. E a pior parte, ela ia voltar em algumas horas, ia entrar pela porta, ia me abraçar. Ia perguntar como tinha sido o fim de semana, e eu teria que decidir o que fazer. Confrontar ou fingir que não sabia de nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se fosse você, o que você faria? Comenta aí embaixo. Sim, se você confrontaria na hora, ou não, se você esperaria para ver até onde ia. Eu quero saber como você reagiria numa situação dessas. Eu não consegui dormir naquela noite. O relógio parecia zombar de mim, marcando cada minuto que passava como se fosse um lembrete de que a minha vida tinha mudado e eu ainda não tinha feito nada a respeito. Meu filho dormia no quarto ao lado, respirando tranquilo, alheio a tudo. De vez em quando eu ia até lá, encostava a mão na cabeça dele, só para ter certeza de que, em meio ao caos que começava a tomar conta da minha mente, ainda existia algo puro, algo que valia a pena proteger. Ela chegou no domingo à noite, como tinha dito que chegaria. Pouco antes da porta se abrir, eu senti meu coração disparar, como se quisesse sair pela boca. O som da chave girando na fechadura ecoou pela casa, e por um instante, tudo ficou em câmera lenta. Ela entrou sorrindo, com uma mala pequena na mão. Olhou para mim como se nada estivesse errado. Oi, amor, ela disse, vindo em minha direção para me abraçar. Naquele segundo, eu congelei. Eu não consegui levantar. Não consegui responder. Só consegui olhar para ela. O sorriso no rosto dela começou a desaparecer quando percebeu que algo estava estranho. Ela largou a mala no chão. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Eu respirei fundo. Eu tinha duas opções: continuar fingindo que não sabia de nada ou colocar tudo para fora. E talvez você ache que essa decisão é simples, mas não é. Porque quando você ama alguém, parte de você quer desesperadamente acreditar que existe uma explicação. Que aquela foto era antiga, que era um mal-entendido, que aquele cara era um amigo, que aquela legenda não significava nada. A mente tenta encontrar qualquer caminho que não seja o da ruptura. Mas eu já não tinha forças para sustentar aquela mentira dentro de mim. Peguei o celular que estava ao meu lado no sofá, abri a galeria e mostrei o print da foto para ela. Não falei nada. Apenas virei a tela na direção dela e fiquei observando o rosto dela. Ela empalideceu. Por um momento, os olhos dela ficaram perdidos, como se estivessem procurando uma rota de fuga dentro da própria cabeça. Ela engoliu seco, desviou o olhar, e naquele instante eu tive certeza absoluta. Não era um mal-entendido. Não era um amigo. Não era algo inocente. Você vai me explicar? Eu perguntei, com a voz tão calma que até me assustei. Porque, por dentro, eu estava em ruínas. Ela respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e se sentou na poltrona em frente a mim. O silêncio entre nós dois era tão pesado que parecia ter peso físico. Não era para você ver isso, ela disse, finalmente. Aquela frase foi como uma facada. Não porque ela admitia que havia algo errado, mas porque mostrava que o problema não era o que ela tinha feito, e sim o fato de eu ter descoberto. Não era arrependimento. Era incômodo por ter sido pega. Quem é ele? Eu perguntei. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Alguém que eu conhecia há alguns meses. Alguns meses? Eu repeti. Enquanto ainda estava aqui comigo? Enquanto dormia na mesma cama que eu? Enquanto eu colocava nosso filho para dormir? Ela olhou para baixo, incapaz de sustentar meu olhar. Eu não planejei isso, ela murmurou. As coisas só aconteceram. Essa talvez seja uma das frases mais covardes que alguém pode usar. As coisas só aconteceram. Como se não houvesse escolha, como se não houvesse decisões feitas dia após dia, mensagem após mensagem, encontro após encontro. Você está apaixonada por ele? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ela hesitou, e essa hesitação foi mais do que suficiente para eu saber a verdade. Mas ela respondeu mesmo assim. Eu não sei, ela disse. Eu só sei que com ele eu me sinto diferente. Livre, livre. A mesma palavra da legenda. Aquilo queimou dentro de mim. Livre do quê? Questionei. De mim? Do nosso filho? Da sua vida aqui? Ela levantou a cabeça, e pela primeira vez eu vi algo nos olhos dela que eu não queria ver, uma mistura de culpa e ressentimento. Eu me sinto sufocada aqui, ela falou. A rotina, as responsabilidades, tudo em cima de mim. Eu amo nosso filho, mas eu sinto que eu deixei de ser eu mesma. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo raiva dela. Ou talvez esteja tentando entender. Mas sabe qual é a parte mais difícil? É que, em algum nível muito profundo, eu entendi o que ela estava dizendo.
A vida tinha se tornado pesada. As contas, o trabalho, o cansaço, as noites mal dormidas. Muitas vezes eu também me senti exausto, mas nunca usei isso como justificativa para fugir. Então é isso? Perguntei. Você conheceu alguém, se sentiu livre, e decidiu viver uma vida paralela sem pensar nas consequências? Ela ficou em silêncio. E às vezes, o silêncio é a confissão mais alta que existe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que falta de amor justifica a traição? Comenta sim se você acha que em alguns casos pode acontecer, ou não se você acha que nada justifica. Naquela noite, a conversa se estendeu por horas. Ela me contou que aquele cara era alguém do trabalho, que começaram conversando sobre coisas banais, reclamando da vida, e aos poucos a intimidade foi crescendo. Primeiro mensagens, depois encontros rápidos, depois viagens. Cada passo uma decisão, cada passo um afastamento cada vez maior de mim e do nosso filho. Eu ia te contar, ela disse em determinado momento. Quando? Perguntei. Quando você tivesse certeza de que ele era uma opção melhor do que eu? Quando você decidisse entre a sua liberdade e a sua família? Ela não respondeu. E mais uma vez, o silêncio dela falou por ela. Eu sei que tem gente que, no meu lugar, levantaria naquela hora, colocaria ela para fora de casa e nunca mais permitiria que ela cruzasse a porta. Outros talvez fingissem que nada aconteceu, em nome da família, do filho, da história. E você? O que você faria? Seguraria essa barra em nome da família ou colocaria um ponto final de imediato? O fato é que eu não tomei nenhuma decisão naquela noite. Talvez por covardia, talvez por medo, talvez porque uma parte de mim ainda estava em choque demais para conseguir agir. Eu disse apenas uma coisa: eu preciso de tempo, para entender o que você fez, para entender o que eu vou fazer. Ela assentiu. Dormimos na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Ela no quarto, eu no sofá, e no meio dos dois, um abismo. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa ficou estranha. Ela tentava agir normalmente com nosso filho, como se nada estivesse acontecendo. Brincava, ria, fazia comida para ele. Eu observava tudo de longe, tentando entender como aquela mesma pessoa que tinha sido minha companheira por tantos anos tinha sido capaz de fazer o que fez. Eu sei que pode parecer estranho, mas uma pergunta não saía da minha cabeça. Em que momento, exatamente, eu perdi ela? Foi numa discussão boba que deixamos sem resolver? Foi numa noite em que ela quis conversar e eu estava cansado demais? Foi quando a rotina engoliu nossos gestos de carinho? Ou será que, no fundo, ela já tinha ido embora muito antes de fisicamente começar a sair com outro? Os dias viraram semanas. E um dia, ela chegou em casa diferente, mais séria, mais distante. Eu já sabia que algo estava por vir. E estava. O que ela disse naquele dia mudou tudo de vez. E não foi o que eu esperava ouvir. E talvez não seja o que você está esperando também. Ela entrou em casa naquela tarde com uma mala na mão. Não era a mesma mala pequena de fim de semana. Era a maior. Eu estava sentado à mesa da cozinha, tentando ajudar nosso filho com um desenho que ele tinha feito na escola. Quando olhei para ela e vi aquela mala, meu estômago revirou. Eu sabia o que aquilo significava. Nosso filho correu até ela, como sempre fazia. Mamãe, ele gritou, abraçando as pernas dela. Ela se abaixou, o abraçou apertado, e eu vi algo nos olhos dela que eu não consegui decifrar. Era tristeza? Culpa? Alívio? Talvez tudo isso misturado. Filho, vai lá para o seu quarto brincar um pouquinho. A mamãe precisa conversar com o papai agora, ela disse, com a voz meio tremida. Ele obedeceu sem questionar, do jeito inocente que só crianças conseguem ser. Quando ouvi a porta do quarto dele se fechar, eu virei para ela. Nem precisei perguntar. Ela começou a falar. Eu preciso sair daqui, ela disse, ainda de pé, segurando a alça da mala como se aquilo fosse um salva-vidas. Para onde? Perguntei, tentando manter a voz firme. Para um lugar onde eu consiga pensar. Onde eu consiga entender o que eu quero de verdade. Eu respirei fundo. Parte de mim queria gritar. Queria perguntar se ela tinha noção do que estava fazendo, se tinha noção do que aquilo ia causar no nosso filho. Mas outra parte de mim, a parte exausta, apenas ficou em silêncio. Por quanto tempo? Foi tudo que consegui perguntar. Não sei, ela respondeu. Algumas semanas. Talvez mais. E nosso filho? Você vai deixar ele sem a mãe enquanto você decide o que quer da vida? Ela desviou o olhar. Eu sei que isso é horrível. Eu sei que eu tô sendo egoísta.
Mas eu não consigo ficar aqui fingindo que está tudo bem quando não está. Eu preciso de espaço. Espaço. Mais uma palavra que soava como desculpa. Como se o casamento fosse uma roupa apertada que ela podia simplesmente tirar e deixar de lado. E ele? Você vai para a casa dele? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ela não respondeu com palavras. Apenas abaixou a cabeça. E foi tudo o que eu precisei saber. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se quebrou definitivamente. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi aceitação. A aceitação dolorosa de que a pessoa que eu amava, a pessoa com quem eu tinha construído uma vida, tinha escolhido outra coisa, outra pessoa, outro caminho. Tudo bem, eu disse. Vai. Ela olhou para mim, surpresa. Acho que esperava uma briga, um drama, uma tentativa de segurá-la. Mas eu não tinha mais forças para isso. Quando você quiser ver nosso filho, me avisa. Mas não vai ser nos seus termos. Vai ser no horário que funcionar para ele, não para você. Ela sentiu. Pegou a mala e foi até o quarto do nosso filho. Ficou lá por alguns minutos. Eu ouvi ela dizendo que ia viajar, que ia voltar logo, que amava ele. Ouvi meu filho perguntando quando ela voltava. Ela disse que não sabia, mas que logo estariam juntos de novo. Quando ela saiu do quarto dele, passou por mim sem dizer nada. Abriu a porta da frente e foi embora. Assim, sem cerimônia, sem despedida, sem olhar para trás. Eu fiquei parado ali, olhando para a porta fechada, sentindo um vazio tão grande que parecia que alguém tinha arrancado uma parte de mim. Meu filho saiu do quarto poucos minutos depois. Cadê a mamãe? Ele perguntou. Ela teve que viajar, filho. Mas a gente vai ficar bem, tá bom? Ele me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de confiança, e assentiu. E naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa para ele. Não importava o que acontecesse, ele não ia sentir falta de nada. Ele ia ter o meu melhor, mesmo que o meu melhor estivesse despedaçado. Os primeiros dias sozinho com ele foram os mais difíceis. Eu acordava cedo, preparava o café dele, levava para a escola, buscava, fazia almoço, ajudava nas tarefas, dava banho, colocava para dormir. A rotina era exaustiva, mas era o que me mantinha de pé. Porque se eu parasse para pensar no que tinha acontecido, se eu deixasse o silêncio tomar conta, eu sabia que ia desmoronar. E ela? Nos primeiros dias, nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Era como se ela tivesse apagado a gente da vida dela. Meu filho perguntava pela mãe todos os dias. Quando ela volta, pai? Eu dizia que logo, mas por dentro eu não tinha certeza de nada. Passou uma semana. Depois 2. Depois 3. E em todo esse tempo, ela mandou apenas 2 mensagens. A primeira perguntando se ele estava bem. A segunda dizendo que precisava de mais tempo. Eu nem respondi a segunda. Mas sabe o que é curioso? Conforme os dias iam passando, eu comecei a perceber que a vida continuava. O sol nascia. Meu filho ria. Eu conseguia preparar o jantar sem me perder nos pensamentos. E aos poucos, muito devagar, eu comecei a entender uma coisa. Talvez essa dor fosse necessária. Talvez fosse o preço de começar de novo. Até que, 3 meses depois, ela voltou. Foi numa tarde de sábado. Eu estava no quintal com meu filho, ensinando ele a andar de bicicleta sem rodinhas. Ele caiu algumas vezes, levantou rindo, tentou de novo. A gente estava feliz, realmente feliz. E foi nesse momento que a campainha tocou. Quando eu abri a porta, lá estava ela. Mais magra, com o cabelo diferente, a expressão cansada. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não chegou nos olhos. Oi, ela disse, baixinho. Eu fiquei parado, sem saber exatamente o que fazer ou dizer. Meu filho ouviu a voz dela e veio correndo. Mamãe, ele gritou, e se jogou nos braços dela. Ela o abraçou forte, e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Por um momento, eu quase senti pena, mas só por um momento. Depois que meu filho voltou para a bicicleta, ela olhou para mim. Posso entrar? Eu preciso conversar com você. Eu deixei. Afinal, aquela ainda era a casa dela também, pelo menos no papel. A gente se sentou na sala. Ela começou devagar. Eu errei muito. Eu não respondi. Apenas esperei. Eu achei que aquilo era o que eu queria. Que ele era o que eu precisava. Mas eu estava fugindo. Fugindo das responsabilidades, dos problemas, de mim mesma. E quando eu finalmente parei para olhar de verdade, eu vi que não era nada do que eu imaginava. Ela fez uma pausa. Ele não era quem eu achava que era. E eu também não era a pessoa que eu pensava que seria longe daqui. Eu continuei em silêncio,
Porque qualquer coisa que eu dissesse naquele momento poderia sair errado. Eu vim aqui para te pedir uma chance, para a gente recomeçar. Pelo nosso filho, pela gente. E aí ela me olhou, esperando uma resposta. E sabe qual foi a sensação que eu tive? Nenhuma. Não senti raiva. Não senti alívio. Não senti amor. Não senti nada. Você acha que dá para recomeçar depois de algo assim? Deixa um like se você acha que sim. E comenta não se você acha que algumas coisas não têm volta. Eu olhei para ela sentada ali na minha frente, com os olhos vermelhos, esperando que eu dissesse algo que a fizesse sentir melhor. Esperando que eu fosse o mesmo homem que ela deixou 3 meses atrás, pronto para perdoar, para abraçar, para dizer que tudo ia ficar bem. Mas eu não era mais aquele homem. Aquele homem morreu no dia em que ela saiu pela porta com aquela mala. Você quer recomeçar? Eu disse, devagar, escolhendo cada palavra. Mas você sabe o que significa recomeçar? Não é apagar o que aconteceu. Não é fingir que esses 3 meses não existiram. Recomeçar é carregar tudo isso e ainda assim escolher seguir em frente. E eu não sei se eu consigo fazer isso. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer. Mas eu aprendi. Eu mudei. Mudou, repeti. 3 meses. E você mudou? Ou você só percebeu que a grama do outro lado não era tão verde quanto parecia? Ela ficou em silêncio. Sabia que eu tinha razão. Você foi embora. Continuei, sentindo um peso na garganta. Você me deixou aqui com nosso filho, tentando explicar para ele por que a mãe dele tinha sumido. Você sabe quantas noites ele chorou perguntando por você? Quantas vezes ele perguntou se você ainda amava ele? E eu? Eu tive que segurar minha própria dor enquanto segurava a dele. Então não venha aqui me dizer que você mudou porque isso não muda o que você fez. Ela abaixou a cabeça. Eu sei que eu fui horrível, mas eu quero consertar. Eu quero ser mãe de novo. Eu quero tentar. Ser mãe você nunca deixou de ser, eu disse. Mesmo quando você não estava aqui, você continuava sendo a mãe dele. O problema é que você escolheu não estar presente. E isso tem consequências. Ela respirou fundo. E você? O que você quer? Essa era a pergunta que eu tinha evitado responder até para mim mesmo. O que eu queria? Eu queria voltar no tempo e impedir que tudo isso acontecesse? Queria que ela nunca tivesse conhecido aquele cara? Queria acordar e descobrir que tudo tinha sido um pesadelo? Claro que sim. Mas o tempo não volta. A vida não funciona assim. Eu não sei o que eu quero, respondi honestamente. Mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero viver numa mentira. Eu não quero ficar junto por obrigação. E eu não quero que nosso filho cresça vendo um casamento quebrado sendo sustentado apenas por aparências. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava dor e compreensão. Então você tá dizendo que acabou? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu tô dizendo que a gente que existia antes não existe mais. Talvez a gente consiga construir algo novo. Ou talvez não. Mas eu não vou te dar uma resposta agora só porque você voltou pedindo uma chance. Nos dias seguintes, ela começou a vir mais vezes para ver nosso filho. A princípio, era estranho. Ele ficava feliz quando via ela, mas também ficava grudado em mim, como se tivesse medo de que eu fosse embora também. Crianças sentem as coisas, mesmo quando não entendem completamente. Ela tentava ajudar. Oferecia para buscar ele na escola, para fazer o jantar, para colocar ele para dormir. E eu deixava, não por ela, mas por ele. Porque ele merecia ter a mãe presente, mesmo que a relação entre nós dois estivesse completamente destruída. Teve um dia que ela ficou até tarde. Nosso filho já estava dormindo. A gente ficou na sala, num silêncio desconfortável. Até que ela falou: Você quer saber o que aconteceu? Por que eu voltei? Eu não tinha certeza se queria, mas a senti mesmo assim. Ele terminou comigo, ela disse, e deu uma risada amarga. Irônico, né? Eu destruí minha família por alguém que no final não me quis. Parte de mim queria sentir satisfação com aquilo. Queria dizer que ela mereceu, que era karma, que a vida tinha dado troco. Mas eu não senti nada disso. Só senti vazio. Ele disse que eu era complicada demais, que tinha bagagem demais, que ele não estava pronto para lidar com o filho dos outros, com o ex-marido, com responsabilidades. Ele queria diversão, leveza, liberdade. E quando percebeu que eu trazia tudo isso junto, ele desistiu. Ela olhou para mim. E sabe o que é pior? Eu não fiquei triste porque perdi ele. Eu fiquei triste porque percebi que eu joguei tudo fora por alguém que nunca valeu nada. Que eu machuquei você, machuquei nosso filho, machuquei a mim mesma, por absolutamente nada.
Eu não sabia o que dizer. Porque no fundo, por mais que doesse ouvir aquilo, também era um alívio saber que ela pelo menos enxergava o tamanho do erro que tinha cometido. Você acha que se ele não tivesse terminado, você teria voltado? Perguntei. Ela hesitou. E naquela hesitação, eu tive a resposta que precisava. Eu não sei, ela admitiu. E aquilo foi mais honesto do que qualquer desculpa que ela pudesse ter inventado. Os dias viraram semanas de novo. Ela passou a morar num apartamento pequeno perto daqui. Nosso filho começou a passar alguns dias com ela, outros comigo. Aos poucos, a gente foi encontrando um ritmo. Não era o que eu imaginei para minha vida, mas era o que tinha se tornado. Teve uma noite que eu estava sozinho em casa. Nosso filho tinha ficado com ela. Eu olhei ao redor. A casa estava silenciosa. E pela primeira vez em meses, eu não me senti sufocado por aquele silêncio. Eu me senti em paz. Foi nesse momento que eu entendi algo. Eu tinha passado tanto tempo tentando salvar o casamento, tentando entender onde tinha errado, tentando encontrar uma forma de consertar, que eu esqueci de olhar para mim mesmo. Eu tinha me perdido no meio de tudo aquilo. E agora, sozinho naquela sala, eu comecei a me encontrar de novo. Será que a dor tem um propósito? Será que às vezes a gente precisa se despedaçar para conseguir se reconstruir de um jeito melhor? Deixa um super tanque se essa história está tocando você de alguma forma. Um mês depois, ela me chamou para conversar de novo. Disse que tinha tomado uma decisão. Quando a gente se sentou, eu já imaginava o que vinha. Eu acho que a gente precisa oficializar, ela disse, o divórcio. Não porque eu não te amo, mas porque a gente está vivendo numa zona cinzenta, e isso não é bom para ninguém. Nem para você, nem para mim, nem para o nosso filho. Eu concordei, porque ela estava certa. A gente não era mais um casal. A gente era apenas dois adultos tentando criar um filho juntos da melhor forma possível. O processo foi mais simples do que eu imaginava. Sem brigas por bens. Sem disputas. Apenas papéis sendo assinados e uma vida sendo oficialmente dividida em duas. No dia que saiu a sentença, eu me peguei pensando em tudo o que tinha acontecido. Desde aquela mensagem no celular dela até aquele momento. Quantas lágrimas. Quantas noites sem dormir. Quantas perguntas sem resposta. E no final, o que restou? Restou um filho lindo que ainda acreditava no amor. Restou um homem que aprendeu que dor não é fraqueza. Restou uma mulher que teve que encarar as consequências das próprias escolhas. E restou a vida. Porque a vida sempre continua, não importa o quanto doa. Passaram-se alguns meses desde o divórcio. A rotina finalmente encontrou um ritmo que fazia sentido. Meu filho já tinha se acostumado a dividir o tempo entre as duas casas. No começo, eu tinha medo de que isso o afetasse, de que ele sentisse falta de algo. Mas ele se adaptou com uma naturalidade que me surpreendeu. Crianças têm essa capacidade de seguir em frente muito mais rápido do que os adultos, talvez porque não carregam o peso das expectativas destruídas. Já eu precisei de mais tempo. Ainda tinha dias em que acordava com um nó na garganta, lembrando do que vivi, do que perdi, do que sobrou. Mas, aos poucos, a dor foi deixando de ser uma ferida aberta e se tornou uma cicatriz. E cicatrizes não doem mais, apenas lembram. Uma tarde, eu e meu filho estávamos no mesmo parque onde íamos sempre. Ele já andava de bicicleta com confiança, e eu o assistia à distância, sentado no banco, sentindo um orgulho tranquilo. Foi quando ouvi uma voz familiar. Olhei para o lado e vi ela, sozinha, segurando um livro na mão. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso tímido, diferente daquele que costumava carregar fotos antigas. Ela veio até mim, devagar, e se sentou ao meu lado. Ficamos alguns segundos em silêncio, observando nosso filho. Ele está crescendo rápido, ela disse. Tá mesmo, respondi. E tá virando um menino incrível. Ela concordou, os olhos marejados, talvez por arrependimento, talvez por gratidão. Eu queria te agradecer, ela disse, sem me encarar diretamente, por nunca ter afastado ele de mim. Eu sei que eu não merecia isso, mas mesmo assim você deixou eu ser mãe. Eu demorei um pouco para responder. Não foi fácil, admiti, mas ele precisava de você. E, de certa forma, eu também precisava aprender a te perdoar, mesmo que não fosse para voltar com você. Ela respirou fundo e disse algo que eu nunca tinha esperado ouvir. Eu espero que um dia você encontre alguém que te olhe do jeito que eu devia ter olhado. Aquela frase ficou suspensa no ar, entre nós dois, como se fosse uma despedida que finalmente encerrava tudo. Eu sorri de leve. Talvez eu encontre. Ou talvez eu não precise encontrar ninguém para me sentir completo. Ela sentiu, e por um instante, houve paz. Paz de verdade. Sem culpa, sem rancor,
sem a necessidade de justificar o passado. Nosso filho veio correndo, sorrindo, suando, feliz. Pai, mãe, olha! Ele conseguiu dar a volta completa no parque sem cair. Batemos palmas para ele, e nesse simples gesto, percebi que, apesar de tudo, ainda éramos uma família, não como antes, mas de um jeito novo, imperfeito, mas real. Naquele fim de tarde, o sol se punha e o céu ganhava tons de laranja e vermelho. Era bonito, melancólico, e ao mesmo tempo cheio de esperança. A vida tinha me ensinado, da forma mais dura possível, que o amor nem sempre é sobre ficar junto, mas sobre libertar o outro e libertar a si mesmo. Enquanto caminhava para casa de mãos dadas com meu filho, pensei em tudo o que aconteceu. A traição, a dor, a separação, as noites sombrias. Tudo isso me trouxe até ali, até aquele exato momento em que eu conseguia respirar sem peso. Talvez o final não tenha sido o que eu desejei um dia, mas era o final que eu precisava para começar de novo. Porque, no fim das contas, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. Mas às vezes, é justamente essa mudança que nos salva.